Você vai assistir agora Hora da Verdade. Organizações públicas e privadas de pequeno, médio e grande porte estão necessitando com urgência de seres humanos para ocuparem cargos de liderança nos mais diversos setores. Como exigência prioritária, os interessados devem possuir visão para enxergar o outro e não somente a si mesmo. Profissionais que tenham audição para ouvir e não apenas escutar, tato no cuidado com o outro, paladar para saborear conquistas e também degustar o aprendizado das derrotas. Olfato para saber da existência conjunta do odor das máquinas e do perfume das flores. É aconselhável possuir experiência anterior de longa duração como empregado no chão de fábrica e ter noções do poder da comunicação ao invés da comunicação do poder. Desejável ter realizado ao longo da vida cursos diversos, treinamentos de convivência com mães, pais e filhos e frequentado treinamentos vivenciais como curso de escutatória ministrado pelo saudoso professor Rubem Alves, o educador. Os candidatos aprovados passarão por palestras de capacitação sobre conhecimentos técnicos necessários à função a ser desempenhada através de robôs especialmente treinados para esta ação. Os interessados deverão comparecer a todas as organizações que em seus balanços tenham como fatores de desenvolvimento não apenas a produtividade mensurada por dados numéricos, mas a sensibilidade das palavras mensurada pela felicidade das pessoas. Vagas ilimitadas. Início imediato. Opa, muito boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, 5 de junho de 2023, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, www.tvpox.com.br, onde quer que você esteja. O prazer da sua companhia nesse Dia Mundial do Meio Ambiente. E a gente vai fazer uma conexão muito interessante aqui, porque hoje você tem, claro, o desenvolvimento chamado de desenvolvimento sustentável das empresas, e para representar esse desenvolvimento sustentável, e há tantos anos aqui em Poços de Caldas, nós vamos falar sobre a Alcoa, e para isso eu recebo com muito prazer, um privilégio, o Fábio Martins, diretor de operações da Alcoa Poços de Caldas. Muito boa noite, Fábio, obrigado pela sua presença. Boa noite, William, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui essa noite, nesse dia tão especial, né? Que coincidentemente estamos celebrando aí o Dia Internacional do Meio Ambiente. Boa noite também boa noite a todos os telespectadores, telespectadoras do programa. Eu vou ler aqui um pouquinho, né? Claro que é sintetizado o currículo do Fábio. Ele é engenheiro de produção por formação, diretor de operações da Alcoa. Começou na Alcoa em 1998, no time comercial como engenheiro de produtos e aplicações, ocupando outras posições estratégicas. Em 2010, assumiu a gerência comercial de metais primários e posteriormente a gerência comercial global, responsável pela venda de pó de alumínio, metal primário e VAP de alumínio regionalmente. Em 2017, assumiu o desafio de migrar sua carreira para a área operacional, assumindo a posição de gerente de operações de pó de alumínio refusão em Poços de Caldas e mais tarde de gerente da refinaria. É conselheiro do Instituto Alcoa e integra o Comitê de Inclusão e Diversidade. Fábio é natural de São Paulo, casado e pai de 3 filhos. O Fábio, a gente fala de meio ambiente que hoje integra tantas ações. Eu lembro quando na escola, no meu tempo, é claro, a gente falava de meio ambiente e parece que tinha uma conexão direta com o verde só, né? Era só o verde, tem que manter o verde. E é claro que hoje a gente tem uma visão mais holística da área ambiental, né? Incluindo, inclusive, essa questão do ser humano, né? Eu abri o programa, inclusive, fazendo uma crônica aí um pouco poética sobre essa necessidade de cuidar dos seres humanos. A Alcoa é uma empresa que está há muitos anos aqui. Eu também me recordo, fazendo umas colocações aí iniciais, de que a Alcoa lá atrás, e hoje não é diferente, mas naquela época, com menos empresas e tal também, a gente tinha 2 lugares para trabalhar em Poços. Era a Alcoa, que era, né, e o Banco do Brasil. Então a Alcoa sempre foi integrada à sociedade em Poços de Caldas, a comunidade de desenvolvimento. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, você acredita que a Alcoa continua se desempenhando esse papel de integrar seu desenvolvimento e as pessoas também?
A Alcoa, ela tem um papel muito grande junto com as comunidades onde que ela atua, de ser parte integrante junto com essa comunidade, de ter o desenvolvimento dela juntamente com o desenvolvimento social, com a captação das pessoas e o desenvolvimento da sociedade nessas comunidades onde que ela atua. Hoje, assim, é muito difícil você poder até separar, né, todo o desenvolvimento de Poços de Caldas com e sem Alcoa aqui. Como você bem colocou, né, assim, Williams, desejo, todos os Poços caldenses lá atrás era trabalhar ou na Alcoa ou no Banco do Brasil. São 58 anos da Alcoa aqui em Poços de Caldas e também da Alcoa no Brasil. E eu, e acho que todo alcoana tem muito orgulho de fazer parte, né, da Alcoa e de ver todo o trabalho social que a gente faz aqui, toda a responsabilidade também em sustentabilidade, em meio ambiente que nós temos. Agora, a gente passou aí, eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que de alguma maneira a pandemia afetou, né, em todas as áreas e tal. Como é que a Alcoa passou, vamos dizer, a empresa, a Alcoa passou pela pandemia mundialmente aqui em Poços? Porque também eu noto, se eu estiver errado, você me corrige, que há algum tempo a Alcoa parece que ficou um pouco mais silenciosa, não sei se esse é o termo exato. E hoje a gente já percebe a Alcoa de portas abertas novamente. E como é que foi essa questão e como a pandemia afetou a empresa? Acho que a pandemia, afetou não só a empresa, acho que todo mundo, né, e criou assim, vamos dizer, uma nova maneira de se trabalhar para todos nós. Eu acho que durante a pandemia, está aqui em Poços de Caldas, é o qual ela teve foco em um de seus valores, né, assim, é cuidar das pessoas. E aqui a Alcoa primeiro, a gente teve um trabalho muito grande no cuidado dos nossos colaboradores, colaboradoras. Também tivemos uma preocupação muito grande com a cidade. Aqui, então, fizemos um trabalho muito grande junto com a prefeitura local, com o município, com outros municípios onde que a gente atua também. Fizemos, no momento, a doação para o hospital de campanha. Justamente a gente participou até da inauguração, colocando recursos. Você já estava em Poços? Eu já estava em Poços. Eu já estava em Poços nessa época. Inclusive, no momento eu tive a oportunidade de estar presente na inauguração quando a gente teve do hospital de campanha. Então, tivemos também muita doação junto à Santa Casa, aqui de Poços, que era o nosso trabalho era cuidar das pessoas, e não só olhando o colaborador, a colaboradora, mas também olhando a cidade, a comunidade. Então, isso foi a Alcoa tendo aí o seu papel, a sua responsabilidade social também durante a pandemia. E eu falei de pessoas porque hoje você é engenheiro de produção, né, mas está integrado a todas as questões ligadas à gestão, até porque você é diretor de operações, e hoje se fala com muita mais força, talvez, como um elemento integrante de tudo, o ser humano, né? Hoje a gente lê nas áreas de marketing, de comunicação, enfim, de produção mesmo, que o ser humano tem uma importância que já existia, mas hoje isso é falado muito, né? A Alcoa cuida muito dos seres humanos dentro da empresa e também da comunidade. Vocês vê por esse perfil? Eu assim, nos meus 25 anos de Alcoa, e quando a gente vê que é uma empresa que hoje a gente tem já não só a segunda, já temos casos da terceira geração trabalhando na empresa. Eu, por exemplo, sou filho de ex-alcoano, sou a segunda geração com muito orgulho, né? É uma empresa que é muito genuíno, esse papel de cuidar das pessoas, essa responsabilidade que a Alcoa tem, né? E se me permite, né, William, quando a gente está falando, por exemplo, da pandemia, o papel, né, da Alcoa, ele foi até além da questão do cuidado das pessoas em si, porque a Alcoa, a gente precisou aqui manter em Poços a nossa operação, que ela é uma produtora de produtos essenciais, em vários segmentos. Em vários segmentos. Então, por exemplo, quase mais do que 1/3 de todo o tratamento de água potável do Brasil é feito com hidrato produzido na Alcoa Poços de Caldas. E é uma curiosidade aqui, se usa químicos do nosso hidrato também de alumínio para a produção como adjuvante de vacinas. E uma das vacinas contra o Covid utilizou produto químico produzido pela Alcoa Poços de Caldas, né? Então, quer dizer, a gente até atuando em outras frentes aí também no combate
a pandemia. Só esse parênteses trazendo essa curiosidade aqui, né? Não, sim, muito interessante, porque a gente observar que... Porque quando a gente fala, e aí é interessante até você observar, porque quando a gente fala do alumínio e tal, a gente acredita que só tem, assim, muita gente, né, acredita que só tem-se uma utilização, uma ou duas. E hoje, na verdade, muitos produtos, muitos setores têm aí da sua produção alguma coisa derivada do alumínio, alguma coisa, né, e está envolvido na aviação, na saúde. Praticamente todos os setores você tem o alumínio. E também aqui Poços de Caldas, que é uma planta integrada, que a gente vê desde a mineração, passando pela refinaria, e hoje não temos mais a nossa divisão, ou a nossa parte de metais, mas ela tem hoje através de uma refusão, onde que a gente traz, por exemplo, produto do mercado, a gente recicla, traz sucata de alumínio, tudo, recicla e faz outros produtos em alumínio. Mas com toda essa variedade que se tem nos de alumínio, por exemplo, hoje a tecnologia você não conseguiria, não poderíamos estar aqui sem a presença do alumínio, porque vai estar composto nos aparelhos celulares, tecnologia, e também quando a gente olha para poços na parte da nossa refinaria. A gente, como já comentei, do tratamento de água, tem parte de refratários, produtos anti-chamas, a gente acorda e dorme com o alumínio, vai desde estar presente na pasta de dente, como no colchão que a gente dorme. Aqui se fala muito também, é claro, né, Poços de Caldas é uma cidade rica em bauxita, né? E também se falou, e aí o esclarecimento que eu quero que você preste para a gente aqui, e explique um pouco mais detalhado, essa questão da bauxita, porque se comentou que a reserva, né, foi falado um pouco, não, a reserva da bauxita em Poços de Caldas está acabando, isso é um boato que surgiu, né? E que já a Alcoa já não vai estar mais em operação em Poços, sempre se falou isso ao longo de tempos. E parece que isso não aconteceu, e ainda bem que não, mas e que a Alcoa agora parece que não sei se a palavra também é correta, mas houve um renascimento, né, da Alcoa, e aí a gente fica pensando, mas a jazida estava acabando de bauxita, como é essa situação? Não, realmente, assim, se você vai olhar os recursos e reservas, que ele é um bem finito, né, ele tem um fim, então você vai ter um mineral, e você tem uma outra questão também, né? A cidade ela vai se urbanizando, então tem áreas que no passado você tem uma reserva, mas que hoje seria impossível de se explorar, ou porque já tem uma urbanização, ou uma série de outros fatores. E aí, por um outro lado, William, existe também um avanço da tecnologia. Hoje, por exemplo, aqui em Poços de Caldas, a gente emprega o que a gente fala que é uma mineração de baixo impacto. Então, é praticamente uma mineração artesanal, onde que a gente só opera durante o dia, o diurno, a gente opera com equipamentos de pequeno porte, então é com uma retroescavadeira que a gente vai operar, até porque a bauxita aqui em Poços de Caldas ela se dá muito próxima da superfície, né? Então não se exige, vou dizer, por exemplo, como outros minerais, por exemplo, às vezes você tem a questão de uma formação de grandes cavas de mineração, uso de explosivos, tudo. A mineração de bauxita da Alcoa não tem nada disso. Então uma mineração mesmo, você faz a supressão vegetal, tem o trabalho de remoção dessa bauxita bem superficial com retroescavadeiras, se usa caminhões de pequeno porte para fazer o transporte dessa bauxita até a nossa planta, e já existe uma reabilitação de uma forma muito rápida. Até então, hoje, já acho que eu coloco dos últimos 5 a 10 anos, praticamente a gente vem, ano a ano, em 1 para 1 de uma área aberta para mineração e uma área reabilitada. Então a mineração de bauxita da Alcoa ela é muito temporal, né? E com esse avanço da tecnologia, tudo, a gente consegue estender a vida útil das nossas minas, das nossas reservas. Mas é sempre importante colocar também o trabalho junto à Secretaria do Meio Ambiente, aos reguladores, aos órgãos, tudo, para que a gente consiga ter os licenciamentos de mineração também de uma forma muito harmônica junto com a sociedade também, né? Então esse trabalho conjunto, empresa, poder público através das agências reguladoras e a sociedade,
precisa acontecer de uma forma harmônica. Em se falando do número de pessoas que trabalham na Alcoa hoje, quantas pessoas trabalham hoje? Nós estamos falando de cerca de 1.200 funcionários diretos e indiretos somente aqui em Poços de Caldas. Isso é claro que a gente teve picos aí da Alcoa já tivemos mais empregados do que temos hoje. Ou como é que você viu o ontem e o hoje da Alcoa? Trazer um passado. Logo assim, eu não tenho, com certeza a gente já teve mais funcionários. Mas né? É que hoje também tudo se compactou. Né? Tudo se compactou, você também tem a tecnologia também, né? Que você consegue ter uma força, né, de trabalho, você precisa ter de menos pessoas, mas no ano passado nós chegamos a ter até mais de 1.500 funcionários na planta, no pico da obra de quando nós estávamos finalizando o nosso projeto do filtro prensa. Entre funcionários da Alcoa e terceiros, tivemos mais de 1.500 funcionários. Mas hoje, numa situação mais regular, estável, a gente está falando em torno de 1.200. Você falou aí sobre o filtro prensa, o que a gente pode explicar para a população em termos comuns, assim, o que significa esse filtro prensa? Não, bacana. Até a gente, às vezes, está muito acostumado na indústria com os termos técnicos, né? Assim, e isso é muito bacana. Nós temos, como parte do nosso processo, a geração de um resíduo industrial, tá? Que é o resíduo da bauxita. E até então esse resíduo era disposto da forma úmida. A gente fala nas nossas áreas de resíduo de bauxita, né? Serão as nossas áreas de resíduos, as barragens. E fizemos um investimento superior a 300 milhões de reais nos últimos anos para fazer a transição desse resíduo da forma úmida, da lama, para a forma seca. Então a gente prensa esse resíduo, extrai em torno de 70% da água e a gente passa... A água ela é reaproveitada no nosso processo, 100% dessa água ela é reaproveitada e esse resíduo ele passa a ser disposto da forma seca, como uma pilha. Então, esse resíduo ele vai ter em torno aí de 30% de umidade, muito próxima da umidade da terra mesmo, né? Quando a gente, da terra in natura, e nos abre também a possibilidade de poder até comercializar esse resíduo seco numa forma de produto, para várias aplicações, como a indústria de cimento, a indústria cerâmica, né? Então, já é um trabalho que também está em andamento. E essa disposição, ela reflete na questão da gente poder reabilitar e descaracterizar todas as nossas áreas atuais hoje de resíduo, de bauxita que nós temos, e passa a ser essa disposição hoje 100% seca na forma de pilha, de uma forma muito mais sustentável e colaborando com o meio ambiente. Se eu me recordo bem, algumas fotos que a gente via aérea da planta da Alcoa, a gente via aquelas barragens e até as cores eram um pouco diferenciadas, um vermelho, eu não me recordo muito bem, mas eram cores que você olhava e falava, nossa, que cor diferenciada. Então essas barragens, que não eram tão grandes até onde eu me lembro, né, dessas fotos aéreas, mas existia essa barragem. Então essas barragens passam, não é que elas continuam existindo, mas não vai haver mais barragens em relação a isso? Não vai ter mais barragem? Não vão haver novas barragens, porque não há mais essa necessidade. A partir de agora, existe uma... Você coloca isso numa forma de pilha mesmo que você vai fazendo como um alteado, né, essa pilha, e as barragens, elas estão sendo reabilitadas e descaracterizadas na sequência. Então a gente tem um trabalho muito grande que já está em execução, de descaracterização dessas áreas, né? Então, assim, também muito em breve, nos próximos anos, também a gente vai ter descaracterizado todas as nossas barragens daqui de Poços. A gente vai para o primeiro intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta, aí você, por favor, me responda após o intervalo. A gente viu recentemente um exercício relacionado às barragens, que inclusive reuniu vários órgãos, né, poder público e tal, e empresas, inclusive a Alcoa, o próprio Demais, estavam junto, várias empresas relacionadas a essa questão de um exercício de preparar, se fosse o caso, acho que está acontecendo em todo o Brasil, quando há alguma situação da barragem, ela não atingir com tanto impacto a população ou se preparar para isso. Gostaria que você falasse sobre esse assunto após o primeiro intervalo do Hora da Verdade. Você não sai daí, que já a gente volta.
Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada, com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. O Vila Colinas é um condomínio tudo de bom. Tem sol, é arejado, tem vista linda, casas com 2 suítes, lavabo, quintal, cozinha e sala integradas em conceito aberto. Está a 5 minutos do centro da cidade e em breve você pode pegar mais de uma avenida para chegar mais rápido ao centro. Vila Colinas. Está chegando a hora de você mudar de vida. Uma construção Elos com a garantia e financiamento Caixa. Estamos de volta no Hora da Verdade com o Fábio Martins, aqui, diretor de operações da Alcoa, Poços de Caldas. E a gente está conversando sobre vários assuntos relacionados à empresa, a questão ambiental, que hoje, você sabe, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E só para não me esquecer, antes da pergunta que eu fiz do bloco anterior, eu queria citar uma coisa que eu acho importante a gente já citar, porque estava vendo com relação às pessoas, depois a gente volta no assunto, com relação aos grupos de inclusão, né, que é um tema bastante interessante, como a gente está falando de pessoas. Queria que você falasse um pouquinho o que significa esses grupos de inclusão que a Alcoa também tem dentro da empresa. Não, perfeito. A Alcoa ela tem, e até eu também com parte, né, representante do nosso grupo de diversidade e inclusão, a Alcoa ela foi fazendo um trabalho já há alguns anos, acho que iniciou há mais de 20 anos atrás, quando a gente começou com a primeira rede desses grupos de inclusão. Então a gente tem a AWM, que é focado na questão de gênero, da inclusão de mulheres em nossas operações, nossas atividades. Temos a Eagle, que é para o público LGBT, que até pouco tempo atrás eu era o sponsor, um dos patrocinados para a rede regional aqui para todo o Brasil. Temos a Aware, que esse era o grupo racial. E temos também o Able para a parte dos deficientes físicos, né? Para a parte de portadores de necessidades especiais. Esse é um trabalho grande que a Alcoa faz, não pensando somente na diversidade nas operações, mas principalmente na inclusão, né? Então, trazer um trabalho como, por exemplo, quando a gente fala de ter uma operação com um trabalho muito mais ergonômico para atingir também o público de uma forma geral, porque você acaba tendo esse trabalho muito mais produtivo para todos os colaboradores, colaboradoras, né? E eu acho que é um dado bacana daqui de Poços de Caldas, que no ano passado a gente teve mais de 80% da nossa contratação de parte de algum desses grupos, que a gente coloca os grupos subrepresentados dentro das empresas, né? Então é um trabalho muito grande, acho que é outro grande motivo de orgulho para todos os funcionários aí da Alcoa. A gente falou então no bloco anterior, só para recuperando, a questão também das barragens, né, que foi feito um exercício, não sei se esse é o termo correto, mas com relação às barragens, queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Não, claro. Isso daí é uma obrigação legal que se existe para todas as barragens, então isso daí é um exercício, a gente chama que é um simulado de dentro de um plano de atendimento de emergência. Tem algumas imagens, né? Aqui, e anualmente é obrigatório se fazer dentro do termo de referência dos órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais, de se fazer esse simulado. Isso daí é para você preparar toda a população e também todos os órgãos públicos, aí, como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Guarda Municipal, ver o tempo de resposta na eventualidade de você ter um alerta das barragens, tá? Isso daqui, só gostaria de tranquilizar, né, também toda a população, porque isso daqui é uma questão, até uma obrigação legal, né, que nós temos, e todas as nossas áreas, elas são seguras. Nenhuma delas tem nenhum nível de emergência declarado, reforçando mais uma vez, são seguras e monitoradas 24 horas por dia. Mas como parte legal, é até interessante ver
o tempo de resposta mesmo desses órgãos, você está treinado, né? Então, foi muito bacana, tivemos um atendimento muito rápido. Queria aproveitar e agradecer todas as pessoas envolvidas que tiveram aqui, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos esses órgãos que foram muito prestativos, e até a população. Tivemos uma participação muito bacana, quase 15% da população atingida participou desse simulado. Espero aí, teve vários aprendizados, espero que no ano que vem a gente possa fazer um simulado até melhor do que foi esse ano. A gente fala muito sobre a emissão hoje de carbono, essa questão toda que envolve o mundo todo. Parece que a Alcoa também tem um programa específico para isso. Como é que é essa situação? A Alcoa tem uma meta de até 2050 zerar a emissão de carbono, quando a gente fala que é o primário, né? Seriam então as emissões líquidas dos gases de efeito estufa. E então existe um trabalho aí contínuo, né, da gente já ir reduzindo essa emissão de carbono. E Poços de Caldas aqui exerce um papel fundamental dentro de todo o sistema da Alcoa. Até te dar uma notícia, que acho que em primeira mão aqui foi preparado, mas a planta de Poços de Caldas hoje ela é dentro da Alcoa que tem a menor pegada de carbono na refinaria, tá? Dentro de todas as refinarias do sistema da Alcoa. Hoje nós temos aqui uma emissão de carbono em torno de 1/4 da média das emissões das refinarias pelo mundo, não da Alcoa, de uma forma global, né? Poços de Caldas hoje, esse ano, aqui nos 5 primeiros meses do ano, nós temos uma emissão de 1/4 da média das emissões globais da refinaria, na produção da alumínio. É interessante você dizer isso, se eu me recordo também em algumas ocasiões que eu tive contato com a Alcoa, em algumas situações, ou mesmo com a história da Alcoa. O que me parece é que a Alcoa Poços de Caldas sempre teve uma referência muito interessante, muito importante para a Alcoa mundial, né? Ela sempre teve alguma representatividade, que nem você está dizendo agora, sempre teve uma característica diferente, sempre implantou alguma coisa nova, uma tecnologia, e sempre foi um espaço que a gente diz que pela Alcoa mundial sempre foi muito considerado, né? Entre as unidades da Alcoa. Sim. Eu não sei se é uma característica somente do povo de Poços de Caldas, aí seria um pouco bairrista ou do brasileirice, mas assim, eu até brinco, falar que aqui em Poços de Caldas nós não produzimos só bauxita, alumina ou alumínio, nós produzimos pessoas também, talentos, né? Então, temos hoje na liderança da Alcoa Brasil, na Alcoa global, temos muitos líderes que saíram de Poços de Caldas. E aqui funciona também como e de uma forma natural, funciona como um laboratório de desenvolvendo aí tecnologias, tudo. Por exemplo, eu acabei de comentar a questão da descarbonização. De hoje a gente tem aqui já atingido, por exemplo, ter reduzido a pegada de carbono, né? Então, em 2022 tivemos uma redução de 25% comparado à média dos últimos 5 anos. Esse ano já reduzimos mais 20%, né, com o nosso trabalho aqui, e isso vai servir de exemplo para outras unidades da Alcoa. Aqui a gente fala muito sobre a nossa bauxita, né, porque sempre foi um destaque do município, do solo do município, né? E eu tive recentemente num curso promovido pela Alcoa para mineração para jornalistas, foi um prazer, foi um curso muito legal, além da própria informação em si. A gente tem algumas imagens aí, né? Eu não parava de perguntar, eu sou um cara... Mas foi muito legal, um curso que a gente observou muita informação e muita gente serviu muito para congraçamento também. E dentre as informações que lá foram repassadas, e foram inúmeras, eu me saí mais rico, pelo menos um pouquinho, entendendo um pouquinho mais essa questão da mineração. A gente observou que um destaque de Poços de Caldas é a questão da nossa bauxita. Você poderia falar um pouco a riqueza do nosso subsolo em relação a esse elemento, esse mineral tão importante para a Alcoa? Eu acho que Poços de Caldas tem uma formação geológica única, porque aqui, né, como uma caldeira, como que foi formado, isso daí trouxe aí somente a bauxita como outros minerais
Também. Então, existem alguns tipos diferentes de bauxita, tem a bauxita amazônica, tem bauxita, por exemplo, quando a gente vai falar na Austrália, já é uma bauxita com mais, com a parte de sílica, que é areia, né? Mas aqui Poços de Caldas tem uma característica de ela ter uma quantidade maior de argila comparado com outras bauxitas. Então o processo ele precisa também ser adequado para se trabalhar com essa bauxita. Mas hoje em dia é uma bauxita com teores ainda razoáveis e que a gente consegue manter aí uma boa competitividade na nossa produção, na nossa unidade aqui em Poços. E eu falei da questão de se acreditar que, claro, um dia provavelmente esse recurso mineral vai se extinguir, mas se existe algum estudo prevendo isso, você disse, olha, as áreas vão ficando ocupadas, é difícil a gente ter exploração, porque faltam áreas também, porque há toda a urbanização, né? Mas existe uma previsão da Alcoa em relação a isso, ou isso é um pouco imprevisível? Não, eu não digo que é imprevisível. Existe um trabalho que é feito, você tem planos de longo prazo, né, que você vai fazer essa avaliação, mas também existe inúmeras outras possibilidades, né? Como, por exemplo, não necessariamente todas as refinarias estão próximas, quando a gente vai colocar, de uma jazida, de um minério. O Brasil ele tem suas dificuldades logísticas por natureza, acho que é uma malha, assim, o Brasil ele é extremamente dependente de uma malha rodoviária, mas se um dia a gente tiver uma possibilidade de ter, por exemplo, uma malha ferroviária conectada com outras jazidas de minério, pode ser uma possibilidade, né, presente aí também. Então, assim, eu acho que não existe somente uma possibilidade, existem outras opções também. Então, por exemplo, a Alcoa no Brasil, a gente tem a mina em Juruti, que é um grande exemplo também de sustentabilidade, ganhou diversos prêmios em sustentabilidade, está inserida no meio da floresta amazônica, e temos ali uma reserva, uma das maiores reservas mundiais de bauxita. Muito legal. E um outro trabalho interessante, que a gente vai até colocar uma imagem aí dentro do acervo aqui, feito pelo meu amigo Adriano Aranda, que montou esse acervo, que é maravilhoso, porque tem dados e informações e imagens históricas, né? E a gente tem uma matéria do acervo aí, se não me engano, de 2008, e como iniciou o Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas. Vamos assistir então para a gente dar uma recordada e falar sobre o assunto. Uma festa de debutante com direito a bolo e parabéns. O Parque Ambiental da Alcoa Poços completou 15 anos essa semana. Para comemorar a data, diversas autoridades e representantes de entidades ambientais foram convidados a assistir um vídeo que conta a história do local. O parque possui uma área de 207 hectares e está localizado na Fazenda Retiro Branco, que é uma reserva particular do patrimônio natural. O espaço foi criado com o objetivo de ser um centro de aprimoramento do trabalho de conservação e educação ambiental. O idealizador do projeto destaca a preocupação que teve em construir um local onde as pessoas pudessem não apenas visitar, mas também adquirir conhecimentos ambientais. Então foi determinado por nós que seria de educação ambiental para o ensino fundamental, basicamente. Muito virtualmente, ensino médio até universitário. E que não fosse uma coisa, um lugar de visitação, vamos dizer, turístico, né? Não é nada disso, né? Realmente para passar para as crianças os conceitos de preservação, de sustentabilidade. Nestes 15 anos de existência, mais de 80 mil pessoas já visitaram o local. A maioria crianças do ensino fundamental das redes pública e privada de Poços de Caldas. O atual supervisor do parque destaca por que o público-alvo são as crianças. Se a gente observar aquelas coisas que marcaram a gente na nossa infância, a gente leva elas o resto da vida. Tanto coisas às vezes negativas como positivas. Então, se a gente poder trabalhar a educação ambiental com as crianças e mostrar não só no lado técnico, mas sensibilizar essas crianças, com certeza elas vão levar isso para a vida toda dela.
A consciência das empresas privadas em trabalhar com a questão ambiental foi elogiada pelo atual diretor do Departamento Municipal de Preservação Ambiental. Esse tipo de iniciativa vem a calhar com toda e qualquer necessidade da gente estar tentando divulgar e de agregar parceiros nessa luta constante que é a preservação e educação ambiental. E se depender do criador do projeto, o parque ainda fará muitos aniversários. Vai continuar muito mais anos que isso, né? Com certeza vai me passar. Algum dia eu não estarei mais aqui, mas eu tenho certeza que o parque ambiental vai estar funcionando e proliferando. E a gente viu aí o Dom Duane Williams, né, falando, e ele já dizendo, olha, esse parque vai continuar. Essa matéria de 2008, de 15 anos do parque. E exatamente 15 anos depois, agora, né, 2023, o Parque Ambiental da Alcoa, que já teve um nome lá atrás também de Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais, o CEPA, né, hoje é Parque Ambiental, então está completando aí 30 anos esse ano de 2023, é isso, né? É isso mesmo. Tivemos a celebração, né? Inclusive com a presença do Dom aí no Parque Ambiental, aí há umas 2 semanas atrás, quando nós celebramos esses 30 anos. O parque tem um papel assim, fundamental, né, para a gente. Acho que mostrar essa educação ambiental, essa responsabilidade, o trabalho que nós temos juntamente com as escolas, que é colocado com o ensino público e privado. Aí então hoje temos o programa Cultivando a Mata Atlântica, o Parque de Portas Abertas, e a gente pode mostrar... O Conexão Verde. O Conexão Verde, bem lembrado. E eu acho que o parque é um excelente exemplo para mostrar como que a mineração ela é temporal, né? Que você tem a mineração e você tem a reabilitação na sequência. Então, quer dizer, hoje você pode ir lá olhar, que desde as áreas que foram reabilitadas passa imperceptível para alguém dizer que aquela área já foi minerada no passado. Inclusive no parque temos 4 trilhas lá dentro e uma delas é a primeira trilha a se fazer em área reabilitada do estado de Minas Gerais. E lá também tem um viveiro de mudas, né, paralelo ao parque, é isso? Temos um viveiro de mudas, que é outro motivo de grande orgulho para nós. Temos uma produção anual de aproximadamente 120 mil mudas e essas mudas por ano. Para onde? Então, essas mudas elas são utilizadas nos nossos programas de reabilitação, elas são doadas para a comunidade, inclusive qualquer pessoa que queira uma muda, fique à vontade, a gente faz essa doação, né? Nos nossos projetos sociais também a gente está começando a levar as mudas para doação e a gente também está utilizando ela no programa Floresta de Bolso, que nós temos já 8 iniciativas da Floresta de Bolso, que é pegar áreas urbanizadas e poder trazer aí uma pequena parcela aí de revegetação, trazendo aí do benefício de ter uma vegetação, né, urbanística no meio dessas áreas. Uma outra característica da Alcoa Poços, que nem todo mundo conhece, é a questão que vocês hoje também têm o office aqui em Poços, né, que congrega aí muitos serviços que são feitos para muitas outras unidades, aí eu gostaria que você explicasse, mas que estão acomodados aqui na planta de Poços, né? Isso. Dentro desses 1.200 colaboradores e colaboradoras que eu mencionei, temos aí cerca de 250 colaboradores e colaboradoras que eles prestam serviço como um centro compartilhado de serviços para a Alcoa Brasil e a Alcoa Global. Também, então, são serviços que a gente fala da parte corporativa, então, serviços de tesouraria, recursos humanos, financeiros, né, contas a pagar, contas a receber, a parte de suprimentos, de compras, logística. Então, eles ficam também baseados aqui em Poços de Caldas, prestando serviço para toda a região do Brasil e também até globalmente. Muito bom. Bom, a gente vai para mais um intervalo e você que é de Poços de Caldas, já há tantos anos aí acompanha e sabe que a Alcoa sempre teve um nome quase que linkado, né? Alcoa Poços
todo mundo que morou aqui, né, há décadas já reconhece, mas hoje a gente está fazendo um novo descobrir a Alcoa, né? Porque a gente às vezes perde os laços e aí a gente acaba... como é que será que está a Alcoa hoje em dia? É exatamente sobre isso que o Fábio Martins aqui está dando essa entrevista tão prazerosa para a gente voltar a saber como é que está a Alcoa. E a minha pergunta para o bloco, no bloco posterior ao intervalo, será exatamente essa para iniciar o bloco. A gente fala muito de globalização, né? E eu queria saber como é que a Alcoa Postos lida com essa globalização, já que os preços de commodities, não sei se são commodities, mas estão em todo o Brasil, em todo o mundo, né? E como é que a Alcoa se coloca em termos de relação com o mundo, né? Postos é um detalhe aqui, é uma unidade importante, mas eu gostaria de saber, e o Fábio Martins, após o intervalo, vai explicar para a gente. Não sai daí que já a gente volta. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. O Vila Colinas é um condomínio tudo de bom. Tem sol, é arejado, tem vista linda, casas com 2 suítes, lavabo, quintal, cozinha e sala integradas em conceito aberto. Está a 5 minutos do centro da cidade e em breve você pode pegar mais de uma avenida para chegar mais rápido ao centro. Vila Colinas. Está chegando a hora de você mudar de vida. Uma construção Elos com a garantia e financiamento Caixa. Estamos de volta no Hora da Verdade. Você, me olhando aí, eu tenho certeza, né? Eu sempre falo que o manequim não ajuda, mas a roupa dá um, né? Dá um plus, dá um up. Né? E o Fábio também está... Aliás, eu olhei para o Fábio e falei, Fábio, nós estamos quase, né, identicamente bem vestidos, né, Fábio? Pois é, tem um bom gosto parecido. E quando a gente fala de bom gosto, a gente sabe que em Poços de Caldas a moda masculina acontece ali na Luiz Jordan, na Rua Prefeito Chagas 70A. Pessoas de bom gosto como você que está assistindo esse programa também, dá uma chegadinha lá, principalmente agora, né? Eu sei que tem namorado, está chegando o dia dos namorados, vai lá conhecer as novidades, tudo que a Luiz Jordan pode oferecer para você, né? E você aí, mulher que está assistindo o programa também, para dar para o seu namorado, principalmente namorado, né? Porque a moda é masculina, né? Então, passa lá na Luiz Jordan, Rua Prefeito Chagas 70A, você vai ser muito bem atendido e vai ver tudo o que de inovação está acontecendo na moda masculina aqui em Poços, em todo o Brasil, a Rua Prefeito Chagas 70A. Quando eu falo também de inovações e de questões ligadas aí à beleza de uma maneira geral, eu falo da marmoraria para você dar uma beleza maior aí na sua casa, né? Dar um upgrade aí na sua residência, você que está construindo ou quer deixar a sua casa ainda mais bonita, você tem aí todo o trabalho feito pela Marmoraria do Contorno com essas pedras artesanais aí, e dá uma chegadinha lá e tem toda a consultoria do meu amigo Tiãozinho, da sua filha, lá na Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615, estão lá para atender muito bem você, passa por lá. E você passando por aqui, a gente, nessa conversa aqui com o diretor de operações da Alcoa Poços de Caldas, o Fábio Martins, pergunta minha do bloco anterior em relação à Alcoa mundial, né? A gente está falando de Poços, mas é uma unidade, como é que a Alcoa está se relacionando com o mundo todo, que é um mundo extremamente competitivo, né, Fábio? Isso daí, o mercado de commodity é um mercado bastante cíclico, né? A Alcoa é uma empresa aí já centenária, e empresa que até foi através de seu fundador, há mais de 100 anos atrás, que desenvolveu uma forma econômica de se extrair, de se desenvolver o processo de extração aí do alumínio através do mineral, que é a bauxita. E falar um pouquinho de Poços de Caldas aqui, é uma unidade que a gente vem se reinventando através do tempo. Parte do nosso futuro aqui em Poços de Caldas, eu tenho certeza que se dará através aí da sustentabilidade. Hoje, a planta de Poços de Caldas é a única refinaria da Alcoa no sistema no mundo que produz 100% de alumina não metalúrgica.
Então, com as imagens aí da Alcoa, né? E isso daí, então, ela é 100% para produtos químicos aí que a gente tem. Temos a nossa refusão de alumínio, que hoje nós temos aproximadamente 30% da matriz de metal que entra para essa refusão, ela se dá através da reciclagem, então tem aí um aspecto ambiental, uma pegada de sustentabilidade muito importante, porque além de você retirar esse resíduo da sociedade, né, você trazer para se reciclar esse material, você também tem aí uma menor geração de CO2, de gás de carbono, através da reciclagem, comparado com a produção do alumínio da forma primária. E temos a única fábrica de pó de alumínio da Alcoa no mundo, aqui em Poços de Caldas, que a gente opera aí desde a década de 80, são mais de 40 anos da nossa fábrica de pó de alumínio. Então, assim, são produtos, de uma maneira geral, muito sustentáveis, que a gente fabrica aqui em Poços. Digo, hoje temos o hidrato com a menor pegada de carbono da Alcoa no sistema mundial. E no ano passado fomos certificados aí, com a certificação ASI, que ela garante toda a governança, não só olhando a parte ambiental, mas toda a parte de sustentabilidade da Organização das Nações Unidas, né, da ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vai olhar parte social, parte de governança corporativa, tudo se fala muito do ESG, né, então ela olha todo esse aspecto, essa certificação. E Poços de Caldas foi certificada no ano passado. Antigamente se falava em ISO, né? Não sei de ISO, 15.000, não lembro mais o nome. Que temos diversas ISO, a ISO 9000, a 14.000, 45.000, né? Que ela avalia a tua parte de processos, governança de processo. E temos também a certificação OSI, que ela te garante aí a governança da parte mais com foco em sustentabilidade. Quando a gente olha a partir de meio ambiente, segurança, a gente olha para a ISO 14.000, que é o qual Poços de Caldas também tem todas essas certificações. Fábio, você por formação e até por a sua, vamos dizer, a sua trajetória aí, você é engenheiro de produção. E uma curiosidade minha em relação até à questão da Alcoa e de uma fábrica, porque a gente observa, por exemplo, as mudanças tecnológicas são inúmeras. E aí você pega uma fábrica, uma planta, que tem um processo, claro, iniciado lá, aqui em Poços de Caldas, em 1965. Então, muita coisa, com certeza, foi alterando, foi mudando. É mais fácil montar uma fábrica nova, dentro de conceitos modernos, ou reimplantar conceitos novos numa fábrica antiga? Olha, de uma forma direta, sim, você começar uma fábrica do zero, ela é muito mais simples, que você vai trazer o que você tem de mais novo, de tecnologia, toda uma fábrica já pensada. E principalmente pensando no nosso processo, você reinventar uma fábrica que está em operação há 60 anos, dizer que é muito mais complexo, trocar, grosseiramente, trocar o pneu do carro com o carro em movimento, porque a fábrica, uma refinaria de alumínio, ela roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, ela não para. Então, qualquer adaptação, qualquer coisa que você tem que fazer, é com ela em operação. Então, só que por outro lado, William, eu te diria que é mais divertido como engenheiro, né? Assim, porque ela nos exerce exatamente aquela parte do engenheirar, né? Que vai nos desafiar como fazer isso com essa fábrica em andamento, como você vai dar uma vida nova para uma fábrica aí de 60 anos. E estamos aí com investimento novo. Eu lembro de um setor que não há muitos anos isso, eu nem sei nem como é que está isso, que a gente fala da sala de cubas. Isso. E continua existindo a sala de cubas? Ou como é que é? Também não sei. Continua existindo sala de cubas? Não. A sala de cubas ela foi fechada aqui em Poços de Caldas em 2014. E aí que foi o primeiro, não digo o primeiro, mas que foi talvez o maior desafio da Alcoa Poços de Caldas, que foi ela se reinventar em ter uma refinaria operando sem ter ligada com uma sala de cubas, que seria a próxima etapa do processo. Então, por isso que ela fez a migração 100% para produtos químicos, que é a alumina não metalúrgica, porque a alumina metalúrgica queria para a sala de cubas. E a parte seguinte do processo, que seria a refusão, né, que seria você transformar esse metal líquido que veio da sala de cubas em produtos comerciais,
a gente também se reinventou de, ao invés de eu trazer esse metal líquido, a gente começou a trazer sucata do mercado e refundir sucata junto com o metal primário e manter essa operação viva aqui em Poços de Caldas. E foi, no momento, a primeira refusão independente da sala de cubas e hoje continua sendo dentro do sistema da Alcoa. E uma outra inovação que até vi lá nesse curso de mineração que teve promovido pela Alcoa foi o ônibus elétrico. Eu andei até no ônibus elétrico, até fiz algumas perguntas. Até a gente dá para mostrar aí algumas imagens aí, Parque Ambiental Alcoa Poços. Fala sobre essa questão dessa experiência aí com o ônibus elétrico. Isso daí é até bastante interessante como que surgiu, foi desde uma das nossas reuniões junto com o time de compras, nosso time de meio ambiente, o nosso time de infraestrutura da planta. Por que não um ônibus elétrico em Poços de Caldas? E aí o nosso parceiro, a Catani, trouxe esse ônibus que vai ficar aqui para a gente realizar os testes de como ele se comporta, né? Questão de autonomia, tem uma questão de torque do veículo elétrico, então a gente teve que fazer algumas adaptações de rota, tudo, e tem um potencial muito grande para a gente poder substituir no futuro, não só os ônibus elétricos, mas outros veículos também para uma tecnologia, né, sair dos veículos a combustão tradicional que nós temos hoje. Então esse ônibus está sendo um grande piloto para a gente. Eu vou até citar uma situação que eu li recentemente, eu queria saber mais a sua opinião, porque com certeza com essa sua atividade você tem que estar conectado em várias situações no mundo todo e tal. E eu vi um comentário, uma matéria falando sobre a experiência da Alemanha, que a Alemanha tinha investido sobre energias renováveis, e aquilo estava criando um certo problema, porque as empresas não estavam tão preparadas para essa questão dessas questões de renovação, né, e tal, de trabalhar com outros tipos de insumos, etc. Queria saber a sua opinião sobre isso, né? Como é que você vê em termos de mudança de processo? Aqui é muito uma opinião, sim, mesmo, claro. Tá, William? Mas eu acho que o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande de sair à frente do mundo com a questão energética. Somos um país aí que a gente tem uma matriz energética renovável, uma das maiores do mundo, com energia tanto a hidrelétrica e também com uma energia eólica avançando bastante aí, né? E até, por exemplo, um período de chuva maior na região sul, ou seja, as barragens de água, para você se preparar aí para o período de seca, e durante o inverno, que é o período mais seco na região sul, é um período de muito vento. No Nordeste, você tem as eólicas entrando em operação. Então, daí é o sul mandando energia durante o período chuvoso e depois o sul receber essa energia do Nordeste. O Brasil tem uma matriz energética também toda conectada no grid, e eu acho que cabe aí à indústria avançar através dessa matriz energética que a gente tem. Por isso que Poços, hoje a gente tem avançando na questão da redução do CO2, com a questão de usar uma matriz renovável na nossa geração de vapor, então temos uma das menores pegadas de carbono do mundo em refinaria, como eu comentei. E também a Alcoa no Brasil, a gente fez no ano passado um investimento de aproximadamente R$1 bilhão para religar a nossa linha a sala de cubas, só que em São Luís, no Maranhão, nossa planta lá, com energia 100% renovável. Então é um projeto praticamente o único no mundo, é o maior projeto em religamento de sala de cubas ou investimento de sala de cubas de todo o hemisfério sul que nós temos aqui no mundo. Então é um projeto muito grande, focado em energia renovável. Então acho que o Brasil ele tem uma oportunidade muito grande para se destacar como um país sustentável no futuro. Eu trouxe recentemente aqui no programa também para falar sobre a questão das placas fotovoltaicas. A Alcoa que Poços utiliza isso, está nos planos ou não? Como é que é esse investimento? Hoje aqui em Poços de Caldas não temos esse investimento também, a gente está olhando outras fontes de matriz renovável, olhando mais a parte hidrelétrica e também a parte eólica, temos outros também projetos. A fotovoltaica não é hoje um dos principais pilares aqui para a gente, tá? Especificamente Poços de Caldas, mas para as outras regiões, como por exemplo
para a nossa planta de São Luís, já é uma possibilidade também aí a questão do fotovoltaico. Muito bem. Bom, a gente tem um tempo finalzinho aqui do programa, mas eu queria falar, a gente falou um pouco do passado, né, vamos dizer assim, quando o Alcoa chegou e tal, depois falamos um pouco do presente e como é que a gente pode prever o futuro, principalmente da Alcoa Poços. O que está se planejando, se tem algum projeto para o futuro, como é que é isso? Aqui para Poços de Caldas vai depender muito, né, nosso trabalho aí também, juntamente com os órgãos, tudo para a gente ter essa questão trabalhar de uma forma harmônica junto com os órgãos reguladores, com a sociedade também, na questão da gente ir trabalhando nessa questão do licenciamento das nossas reservas, recursos de bauxita, aqui não somente de Poços de Caldas, como da região que a gente atua. Mas eu, particularmente, acredito que o futuro daqui de Poços vai estar muito baseado mesmo na questão sustentável, que é onde que a gente vem trabalhando com esse desenvolvimento, de ter produtos sustentáveis aqui. Então, reduzindo a pegada de carbono nos nossos produtos, tendo, por exemplo, uma refinaria inovadora quando a gente fala da questão da disposição de resíduo. Hoje é a única refinaria da Alcoa. Primeiro, é a terceira refinaria da Alcoa no mundo que tem essa tecnologia de prensagem do resíduo seco. Só que a primeira, a prensa, o filtro prensa, só que a primeira do Brasil, aqui, né, a primeira unidade fora da Austrália, na verdade, da Alcoa, né, e só que a única que roda 100%. Com todo o resíduo já dessa forma seca. Então isso também nos dá uma vantagem competitiva muito grande, porque a gente não depende mais, por exemplo, das novas áreas de barragem, por exemplo. Isso é um diferencial, uma vantagem competitiva para uma refinaria muito grande. Então eu acredito bastante que o futuro da Alcoa Poços de Caldas vai estar na parte de metais da reciclagem, do nosso avanço em reciclagem, e na refinaria aí produzindo produtos sustentáveis, sem a geração de resíduo, através da tecnologia do filtro prensa, e também através da menor pegada de carbono, investindo cada vez mais numa matriz energética renovável. Muito bem. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria deixar os minutos finais aí para suas considerações, agradecendo o privilégio de ter você aqui com a gente e também ter a presença aqui com a gente também da Ana, né, que sempre trabalhou com a Alcoa, sempre fomos muito amigos, e a Ana está aqui com a gente dando todo o suporte. Muito obrigado a ambos. Obrigado, Fábio, pela sua presença aqui no Hora da Verdade, que enriqueceu o programa com certeza. Não, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e deixar, claro, também o nosso trabalho, assim, justamente do primeiro que a gente faz dentro da empresa, mas também destacar dentro do trabalho social que a gente faz, trabalhando essa parte sustentável de meio ambiente, destacar o trabalho que a gente fez com a Coopergor, onde que a gente retirou através da coleta do óleo, né? Então até uma dica aí para a população, deixar e não jogar o óleo às vezes na pia, tudo deixar para ser reciclado pela Coopergor. Com isso daí a gente conseguiu retirar mais de 1 milhão de litros de óleo que seriam despejados na rede de esgoto. Também o trabalho aí da Copersul, que também foi apoiado junto com a Alcoa, através aí de você ter a reciclagem de dejetos do lixo, né, orgânico, e trabalhando aí, transformando isso em adubo. E para finalizar, a gente sempre, quando recebe um paulistano de origem, que veio para Poços e tal, a sua experiência em Poços de Caldas, porque a gente costuma dizer que a gente é um paraíso aqui, né? Qual é a tua experiência com a sua família, 3 filhos aqui, eu sei que nem todos estão aqui. Como é que você está, depois de 6 anos de Poços de Caldas, qual que é a tua percepção sobre a cidade? Olha, depois de 6 anos aqui, eu posso dizer que eu já começo a soltar muito uai no meio, viu, assim. O difícil é não se apaixonar pela cidade, viu, assim, foi, no começo pensei que seria uma transição difícil, foi muito mais fácil do que imaginava, e eu já me considero um Poços Caldense, assim, eu e toda a minha família, assim, minha esposa, a Cristiane, que está aqui nos assistindo, apaixonada por Poços de Caldas, os filhos também, de falar as crianças, que nenhum mais são criança também, né? Também são todos apaixonados. É uma cidade muito boa, com uma infraestrutura, e nos oferece uma qualidade de vida muito, muito grande. Muito obrigado, então. Bom, Tavi, a gente sempre fala, e é importante a gente ouvir de outras pessoas que vêm para cá, né?
Porque muitas vezes a gente não valoriza tanto, porque vive aqui, tem, né? Mas realmente Poços de Caldas é uma cidade destacada e as pessoas que aqui chegam se apaixonam, e eu acho que é muito importante, porque quando a gente recebe pessoas como você, que se mostra totalmente receptivo, né? Está aberto aí para conversar e tal, isso é muito importante porque se integra na comunidade de uma maneira muito tranquila, muito fácil, muito calma, e isso dá assim um congraçamento entre pessoas que chegam e pessoas que recebem, né? Então a gente fica muito feliz e deseja a você, a sua família, né, que vocês tenham aí muitos anos aqui de Poços de Caldas pela frente, colaborando com a sociedade, se integrando nela e tendo também uma excelente qualidade de vida que você disse aí. Não, tá ótimo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado então a você que esteve com a gente também nesse programa, marcando um novo encontro na próxima segunda-feira. Uma ótima semana. Obrigado, valeu.